Futuro servidor público, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje é aula, tá? Então você pega o seu caderninho aí, pega uma caneta que você vai anotar tudo e você vai sair desse vídeo sabendo fazer redação para concursos públicos, qualquer banca. Eu tenho domínio da FGV, Selecom, Sebrae, Sesgran Rio, Vunesp, Fundação Carlos Chagas, todas as bancas públicas de concurso que exigem redação, texto dissertativo e argumentativo. A técnica tá nesse vídeo, então você já salva, você já curte aí, compartilha com seus amigos concurseiros que eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai transformar a sua vida, que eu vou mostrar estrutura de redação do zero. Sabe aquela pessoa que nunca fez uma redação, que nem tem noção do que é redação, que acha que redação é difícil? Esse é o vídeo para essa pessoa. Se você é essa pessoa, está no vídeo certo, tá? Vou te mostrar tudo o que fazer, inclusive com exemplo ao final de uma redação. Então essa aula aqui vai ser bem teórica e tenho certeza que vai te ajudar no seu concurso público. Então bora lá. Nesse vídeo a gente vai falar de redação, 30 linhas, texto dissertativo e argumentativo. Professora, a minha redação é 40 linhas. Serve? Não, porque aqui a gente está trabalhando especificamente com redações de 30 linhas, tá? Então se você vai fazer concurso, é 40 linhas. 50 linhas, é uma questão discursiva de 20 linhas. Essa estratégia não é para você, tá? Então já tô pontuando aqui que o que eu vou trabalhar é redação 30 linhas, texto dissertativo e argumentativo. Então, esse tipo de texto, ele expõe uma ideia sobre um tema e é necessário defendê-la com fundamentação e lógica consistente. Então, a base, a espinha dorsal do texto dissertativo e argumentativo é a defesa de uma ideia. Essa ideia, ao contrário do que todos os professores de cursinho de redação falam, não é a sua opinião. Embora a banca coloque no edital, defenda a sua opinião com bons argumentos. No fundo, se a sua opinião ela é contrária aos princípios daquela banca, não adianta expor a sua opinião de maneira adequada, com uma língua portuguesa bacana, com boas citações e leis, se a sua visão de mundo, se a sua opinião pessoal é contrária aos princípios democráticos, princípios científicos, princípios de dignidade humana estabelecidos nas leis nacionais. Então, é importante que você entregue um discurso alinhado com a banca. Então, a primeira coisa que eu falo no meu curso é: redação não é a sua opinião, é o que a banca quer ler. A gente tem que ser estratégico, gente. Jamais que a banca conseguiria ler todas as opiniões e atribuir nota para elas de forma individual, de maneira subjetiva. Os critérios de correção, eles são objetivos. Quando a gente pega nas grades de correção lá informatividade, coerência, harmonia entre as ideias, o que a banca quer ver é um discurso que ela considera o legítimo e adequado. Então não tem nada a ver com a nossa opinião, porque eu tenho muitos seguidores aqui, eu não sei a opinião dos meus seguidores, meus inscritos, eu não sei. E não me interessa saber, tanto que eu sempre falo no curso, né? Eu não sei sua opinião, você não sabe a minha, tá tudo certo. Porque a gente não precisa de posição individual na redação. A gente tem que ter um posicionamento argumentativo no texto alinhado com aquela banca. O que é ótimo, porque redação não é criatividade, redação não é expor aquilo que eu acredito, não é fazer uma defesa de um posicionamento político, ideológico ou religioso, mas trazer o discurso que a banca quer ver. Além disso, é um texto que combina explicação e análise crítica, e muito cuidado. O que acontece? Muitas vezes, quando o edital fala lá texto dissertativo e argumentativo, o candidato ele acaba fazendo um texto descritivo. O que significa isso? Um texto que informa sobre o tema. Então, muitas vezes o candidato explica o conceito daquele tema, o que é aquele tema, simplesmente fala o que está acontecendo e não consegue fazer uma análise profunda. Então, o texto dissertativo e argumentativo, ele tem posicionamento, ele tem análise. Não basta só dizer o que é aquele tema e como ele se manifesta. Então, por exemplo, vamos pegar temas que envolvem, por exemplo, questões raciais. Por exemplo, racismo recreativo, violência contra pessoas negras, racismo no espaço escolar, racismo no mercado de trabalho, ou racismo nas redes sociais. Não basta falar que existe. O racismo existe no Brasil. Tá, e aí? Isso não é argumentativo, isso é descritivo. É dizer algo que existe. Isso não é suficiente para garantir nota na argumentação, é preciso ter um posicionamento. Agora, o posicionamento não é individual. O posicionamento é aquilo que a banca quer ver. Então, por exemplo, Constituição Federal vai determinar que todos são iguais perante a lei. Logo, o racismo deveria ter medidas que sejam eficazes para o seu combate. Então, é trazer a Constituição Federal, a Declaração Universal de Direitos Humanos, citações, leis, e fazendo uma análise disso. A gente pode até fazer uma análise histórica de como a colonização contribui para processos de desigualdade racial no Brasil. Então, não é sobre observar a realidade, constatar a realidade. É uma camada mais profunda de análise, em que a gente combina explicação com análise crítica.
Algo que eu gosto muito de apontar, e eu sempre reforço isso nos vídeos, reforço também lá no curso, é o fato de que discursos que reforcem preconceitos, exclusões ou violências simbólicas tendem a ser penalizados, mesmo que reflitam uma opinião pessoal. Por que eu gosto de reforçar isso? Porque é justamente o que eu tô trazendo na minha abordagem. Não é sobre a sua opinião, porque eu não sei a sua opinião. Eu não sei em quem você votou, em quem você vai votar, o que você concorda, discorda, não me interessa saber isso. Me interessa te apresentar um conjunto de leis, um conjunto de citações, um conjunto de ideias a serem defendidas, que são as ideias alinhadas com a banca. Uma vez eu fiz um post e eu trouxe alguns filósofos para usar na redação. E uma pessoa comentou no post: eu me recuso a usar esse autor, porque eu não gosto desse autor. Só que não é você que vai se avaliar, não é a redação não é uma autoavaliação, em que você faz a redação no concurso e você se avalia. Existe uma banca, e essa banca tem premissas acadêmicas, tem uma premissa discursiva, e você segue essa linha. Se fosse assim, cada um escreve o que quer, seria um diário, um relato pessoal, um desabafo, seria isso. Mas a gente está falando de redação estratégica, para garantia de nota. Então, muita gente vê o tema e se abala, né? Eu sou professora, servidora pública, muito professor em concurso, olha para aquele tema e tem uma visão subjetiva daquilo, trazendo opinião pessoal. Então, supondo que caia lá a questão do bullying no espaço escolar, e aí o professor faz um texto comovente, né, com uma visão muito humanizada, bonita, né, sobre as violências na escola, sobre diferentes tipos de violência, sobre o bullying, e aí ele dá exemplos da sua rotina como professor. Não, a gente tá errado, porque o texto dissertativo e argumentativo, ele tem que ter um posicionamento, mas não é esse posicionamento emocionado que costuma ter na sociedade brasileira, em que as pessoas não sabem debater absolutamente nada. É sempre tudo muito naquele clima de futebol, de torcida, de choro, de grito, nunca é um debate crítico, racional e científico. Por isso que eu falo, não coloque sua opinião. Ou assistente social em concurso público, né? Quer trazer uma visão muito humanizada e aí cai nesse lugar de ficar usando adjetivo, de ficar trazendo um discurso emocional, sendo que o texto tem que ser crítico, racional e científico. Então, nunca é sobre a sua opinião, porque eu não sei o que você defende. Seria uma irresponsabilidade chegar e falar, defenda sua opinião, sendo que sua opinião vai contra aquilo que a banca estabelece. Então, uma das coisas que eu falo muito no curso, que quebrando os mitos em relação à redação para concurso, é que você não vai trazer a sua opinião, você vai trazer a opinião da banca, porque é ela que vai atribuir nota para você. Então, quando a gente pensa em temas de redação, a gente tem que fazer uma diferença entre eixo temático e tema. E eu abordo muito isso aqui no meu manual de redação. Esse gráficozinho está lá, inclusive, no manual de redação. O eixo temático, ele é amplo, enquanto o tema ele é específico. Então, o que as bancas de concurso, elas exigem? Temas. Então, vai cair lá, por exemplo, obrigatoriedade do uso de celulares nas escolas, ou a não obrigatoriedade, ou a adotização de crianças e jovens, vai cair lá, violência contra a pessoa idosa, vai cair lá, educação ambiental na sociedade brasileira e consumo. Então, os temas são muito específicos. Agora, todos esses temas, eles estão abarcados dentro de um grande eixo temático, que a gente trouxe aqui alguns exemplos: educação, segurança, saúde, economia, trabalho, cidadania, tecnologia, meio ambiente e modernidade, são alguns eixos temáticos. Ou seja, você não tem que ter domínio do tema específico, porque os temas, eles são infinitos, gente. Quando a gente pensa em meio ambiente, tem a questão do lixo, queimadas, poluição hídrica, saneamento básico, tudo isso entra nessa esfera do meio ambiente. Então, querer adivinhar o tema é um desperdício de energia, você não tem energia nem tempo para isso. Você tem que aprender a estrutura. Então, entendendo que os temas estão ligados a eixos temáticos e, às vezes, a banca, para dificultar mais sua vida, ela ainda faz um cruzamento de eixo temático. Por exemplo, às vezes ela coloca lá um tema que envolve tecnologia e educação, ou saúde e educação, ou meio ambiente e educação, ou cultura e tecnologia. Então, muitas vezes, o tema nem é só sobre um eixo temático, mas dois eixos temáticos estão dialogando ali. Então, a nossa missão num concurso público para fazer redação não é ficar apostando em tema, porque os temas são infinitos e eles estão dentro desse grande eixo temático. É dominar uma estrutura que consiga dialogar com esses eixos temáticos. E aí, dentro da argumentação, dentro da introdução, a gente vai afunilando para fazer a conexão com o tema. Quando a gente fala, por exemplo, de educação, eu não preciso trazer uma citação específica sobre, por exemplo, educação para quilombolas ou educação para indígenas, educação para pessoas autistas. Não, eu trago algo mais amplo relacionado à educação e conecto com o tema. Então, o mais importante é entender os eixos temáticos. Então, se a gente fosse pensar numa estrutura de redação, a gente pensaria, de acordo com a minha estratégia, meu método, que tem muito resultado, inclusive, eu tenho 2 alunos nota máxima na FGV, mais de 300 aprovados na Selecom, enfim, eu já passei eu tenho muitos resultados
né, em diferentes bancas de concurso, e essa estratégia, ela é efetiva, ela é eficaz. 4 parágrafos. Professora, pode 3, pode 5, pode o que você quiser. Agora, não venha reclamar depois. Por que a gente tem, geralmente, a construção de 4 parágrafos? Porque a gente vai ter uma introdução, 2 argumentos e uma conclusão. Muitas vezes, 3 parágrafos não dá para desenvolver tão bem a argumentação. 5 parágrafos acaba deixando cada parágrafo do texto muito insípido, muito pequeno, a gente não consegue aprofundar em nada. Então, 4 parágrafos em 30 linhas é ideal, porque a gente consegue ter uma boa proporção do número de linhas e consegue aprofundar em cada parte do texto. Vamos então falar de cada parágrafo da redação. Se a gente tem uma estrutura de 4 parágrafos, o parágrafo 1 é o momento de contextualização. Então, não é o momento de defesa de ideia, de propor solução. Às vezes, no final do parágrafo 1, tem candidato que começa a colocar solução. O Estado deve criar políticas públicas. O Estado deve fiscalizar, mas você nem argumentou ainda. Por que você quer propor uma solução no parágrafo 1? Não faz sentido. Então, o parágrafo 1, ele é introdutório. É o momento da contextualização daquele tema. Então, você não vai ficar aprofundando em ideias, você vai simplesmente fazer uma abordagem inicial, vai contextualizar aquele tema. Então, nada de propor solução, nada de ficar gerando uma argumentação profunda, porque o parágrafo 1 é somente o parágrafo de contextualização daquele tema. Já no parágrafo 2, eu sempre costumo dizer que o parágrafo 2 e 3, eles são parágrafos gêmeos. O que significa? Eles, em termos de estrutura, eles são iguais. O que muda é a abordagem que a gente faz, mas quando a gente pensa em estrutura, são parágrafos de argumentação, então eles são iguais, ou seja, tem ali uso de conectivos, tem aprofundamento da ideia, uso de citação e lei, e a defesa de uma única ideia. Eu não posso defender a mesma ideia no parágrafo 2 e 3. Então, por exemplo, parágrafo 2, eu defendi a falta de educação, no 3 é outra ideia. E aí tem candidato que quer falar de educação a redação toda. Não tem como. No parágrafo 2 eu defendo uma ideia, falta de educação. Parágrafo 3, falta de base familiar, dependendo do tema. Então são 2 ideias diferentes. Por quê? Se você defender a mesma ideia no 2 e no 3, você vai estar sendo redundante. E a banca quer uma análise profunda, uma análise crítica, racional. Então ficar trazendo a mesma ideia nos 2 parágrafos de argumentação não faz sentido. Você vai ter redução muito grande de nota na parte de conteúdo, na parte de coerência, tá? Então, a gente faz a defesa de uma ideia, como eu falei, não é a sua opinião pessoal, não é aquilo que você acredita, mas o discurso que a banca quer ler, com argumentos, citações, leis. É uma análise profunda que mostra a raiz do problema. Como eu falei, muita gente fica ali na superfície só vendo o problema. Ah, ciclos de criminalidade. Ah, existem. Violência contra a mulher. Existe. E cresce cada vez mais. Isso não é suficiente. Na argumentação é análise profunda. Você vai afunilando para chegar na raiz do problema, para explicar por que esse problema existe. Como eu falei, parágrafo 3, ele é gêmeo. Então, em termos de estrutura, a gente mantém a estrutura, o que muda é a concepção que está sendo defendida ali no parágrafo 3. E no parágrafo 4, na minha estratégia, você vai apresentar uma solução com o objetivo de mitigar o problema. Professora, a solução é obrigatória? Não. Em concursos públicos, a menos que a banca coloque no edital ou no comando da questão, quando fala lá, proponha soluções, apresente soluções. Aí é obrigatório. Mas se a banca não define nada no edital em relação ao parágrafo de solução, não é necessário. Porém, eu entendi que, quando a banca vê uma solução, ela vê que o candidato tem uma capacidade não só de estruturar um texto dissertativo com parágrafos, mas também de propor soluções. Então isso mostra criticidade, isso mostra que o candidato ele está de fato preparado, porque ele não está apenas ali fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V de citações e leis. Que ele não está usando a Constituição Federal porque é bonito, porque ele não está só usando Bauman porque é um sociólogo muito reconhecido. Ao apresentar soluções, você mostra a autoria, que você está criando uma solução possível. E, gente, não para ser uma solução revolucionária que vai mudar o Brasil. É para mitigar, é para tentar resolver, amenizar o BO. Então, a solução, ela tem muita potência e muita força quando o corretor vê uma solução no texto. Porque muitas vezes só fazer o encerramento ali da redação faz com que você fique patinando na mesma ideia e repetindo aquilo que você já disse na argumentação. É como se a solução trouxesse um frescor, um sabor para o texto. Então, o corretor olha, e se essa solução, obviamente, tá a favor dos direitos humanos, é uma solução inclusiva, é uma solução possível, ele vai olhar para aquele texto e vai verificar a sua capacidade de criticidade, de análise e percepção da realidade. Então, na minha estratégia, eu sempre recomendo, ao final, apresentar 1 ou 2 soluções que vão contribuir para a resolução daquele problema. Então, vou mostrar para vocês uma redação. Essa redação está disponível no meu e-book de modelos de redação. Lá a gente tem mais de 30 modelos de redação, com redações 30 linhas, diferentes eixos temáticos. Tem lá sobre segurança pública, saúde, meio ambiente, com temas bem específicos. Então tem lá temas sobre fake news, apostas online, a utilização de crianças e jovens, muitos temas.
nessa estrutura que eu criei, que tem muito resultado, tá? Então, quer aprender os modelos de redação? Clica lá, porque são muitas redações, e eu tenho certeza que é um material de estudo muito potente que vai ajudar na sua jornada até a aprovação, tá? Para essa redação aqui, para essa aula, na verdade, eu trouxe o tema violência financeira contra a pessoa idosa. Então, parágrafo 1. A Constituição Federal de 1988 determina que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes dignidade e bem-estar. Apesar dessa garantia legal, a violência financeira contra essa população, caracterizada pelo uso indevido ou apropriação indevida de seus recursos econômicos, tem se tornado cada vez mais recorrente. A exploração por parte de familiares, cuidadores ou instituições mina a autonomia do idoso e compromete sua qualidade de vida. Percebam que aqui a gente traz um repertório que é a Constituição Federal, que já traz muita força para o texto. A gente contextualiza explicando o que significa essa violência financeira. E ao final a gente fala aí das raízes do problema. Muitas vezes é um problema em relação aos familiares, aos cuidadores dos idosos e instituições que se relacionam com esses idosos. Então aqui não tem defesa de ideia, não tem apresentação de solução, a gente está introduzindo e contextualizando o tema. Já no parágrafo 2, nesse sentido, Ecléa Bose, em seus estudos, mostra que o envelhecimento no Brasil frequentemente é acompanhado por um processo de invisibilização social, no qual as histórias e opiniões dos idosos são desconsideradas. Essa desvalorização simbólica contribui para um contexto em que abusos, incluindo os financeiros, se perpetuam, já que as vítimas têm suas denúncias minimizadas ou desacreditadas. Assim, o problema não se resume apenas à dimensão econômica, mas também à negligência cultural e social com que essa faixa etária é tratada. Aqui a gente trouxe Ecléa Bose como citação, e é muito importante lembrar que citação não precisa de aspas, tá? Não precisa de aspas obrigatoriamente. Se eu estou simplesmente fazendo uma referência ao autor e essa citação ela não é direta, ou seja, exatamente como o autor fala ou escreveu, eu não preciso colocar aspas. Inclusive, para os meus alunos eu recomendo, nem coloca aspas, porque lá no concurso você tem um monte de questão para resolver, você não vai lembrar exatamente a fala do autor. E às vezes, uma citação não precisa ser a frase do autor, pode ser você refletindo sobre o estudo desse autor, que é o que acontece nesse parágrafo. A gente não traz uma citação exata da Ecléa Bose, a gente faz referência ao pensamento dela. E ela vai dizer que os mais velhos são os guardiões do passado. Então é uma citação incrível, muito potente para a gente pensar o valor do idoso e de como o idoso está sendo desvalorizado na nossa sociedade. Então aqui a gente tem uma citação e a gente vai aprofundando até chegar à raiz do problema, que é essa desvalorização do idoso. O idoso não é respeitado, ele não tem os seus direitos ali garantidos. Parágrafo 3 é demais. O Estatuto do Idoso prevê punições específicas para crimes de retenção ou apropriação indevida de bens e benefícios, buscando coibir tais práticas. Contudo, a persistência dessa violência revela falhas na aplicação das leis e fragilidades nos canais de denúncia. Muitos idosos, por medo ou dependência emocional, acabam presos a ciclos de abuso sem receber o acolhimento necessário. Olha que interessante, se no parágrafo anterior a gente falou da desvalorização do idoso, socialmente falando, aqui a gente já tem a questão da falta legislativa, da falta de fiscalização, da inoperância das leis no Brasil. Então percebam que são ideias diferentes, mas elas convergem para um mesmo ponto de vista, que é o fato de que os idosos eles estão sendo violentados financeiramente. Então são duas ideias diferentes, mas que caminham no mesmo sentido argumentativo. E parágrafo final, logo, para transformar essa realidade, é imprescindível que Estado, sociedade e família atuem de forma integrada. Investir no fortalecimento das delegacias especializadas de proteção ao idoso, promover campanhas permanentes de conscientização e criar programas comunitários de escuta e apoio psicológico são medidas fundamentais. Além disso, a capacitação de profissionais da saúde e da assistência social para identificar indícios de abuso financeiro pode garantir respostas mais rápidas e eficazes para solucionar o problema. Aqui a gente tem uma solução, a gente consegue ali, né, articular diferentes ações, então a gente fala tanto da questão da segurança quanto da questão da saúde, como formas de reduzir esse problema na sociedade brasileira. Gente, não é fácil? Redação é fácil e com essa estratégia aqui você vai conseguir aprovação. Quer aprofundar mais isso aqui? Quer ver outras aulas que eu produzi explicando exatamente leis, citações, cada parágrafo, soluções possíveis para sua redação? Clica nesse link aqui abaixo. Curso de redação para concursos públicos para todas as bancas, VUNESP, ATAME, Fundação Quero Chagas, FGV, SEBRAP, SESGRAN, Rio, todas as bancas possíveis que cobram texto dissertativo argumentativo 30 linhas. Essa estratégia funciona, eu tenho muitos resultados. Clica aqui que eu tô te esperando lá dentro.